mais vezes Delícia. aqui. Obrigado, João. Obrigadão. Muito obrigado, prazer. Pela terceira vez, boa noite, né? Já 2 outros momentos. Super prazer estar aqui. Tem lugar aqui na frente, ó. Para quem está ali, tem 2 lugares aqui, mais 2, mais 2, mais 1. Olha, estou encantado, né? Primeiro, quanta gente, que gostosura. Muito obrigado por terem vindo. Prazer estar com vocês. Obrigado, Mônica, pelo convite. Que simpática, viu? Ela foi no lançamento do livro lá, conversamos, combinamos. Muito obrigado. E o que me encanta, entre várias coisas do espiritismo, uma delas é esta aqui, né? Você vai em casas espíritas para dar palestra, seja aqui, seja no Pará, seja nos Estados Unidos, no interior da Bahia, ver a casa espírita gerida por pessoas. A casa pode ser filiada à FEB ou não, à USE ou não, mas a casa ser gerida de uma forma adequada, e conversando aqui com os dirigentes agora há pouco, tanto o João quanto o Júlio me contavam, né, que a casa preza a simplicidade. Como isso é importante? E preza a lógica. Como isso é importante? Né? E é um pouco que eu vou falar hoje aqui, né? Então eu queria, bom, o João já contou, mas eu queria saber se vocês têm alguma angústia, está tudo certo. Não precisa disso, não tem problema nenhum, está tudo muito bem, né? Deveria estar, porque nós como espíritas, se é espírito imortal, pode acontecer o que for, está tudo certo. Né? Que a gente meio que bambeia nessa crença aí, né? Mas a ideia é conversar um pouco sobre isso aí. Posso dar uns puxõezinhos de orelha, não? Vocês topam? Posso falar umas coisas que não são bem ortodoxas no meio espírita? Pra gente pensar, né? Então vai ter coisas que você vai concordar, vai ter coisas que vai discordar. Pelo que eu vi da casa aqui, acho que vão discordar menos do que as casas mais tradicionais, mas sempre é bom dar uma xeretada nessas coisas, tá bom? Podemos conversar no final. Se vocês querem no final, a gente dúvida ou não concordo, é sempre gostoso. A fala no final é muito gostosa, mas se quiserem me interromper no caminho, também não tem importância, tá bom? Então, vamos lá. Do que nós vamos conversar hoje? Vamos falar, ó. Não se pode servir a Deus em mamon, muitos chamados, poucos escolhidos, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Já viram esses temas, não? São angústias da atualidade ou não? Não, não são. Isso aqui, na verdade, é muito chato. Não é disso que nós vamos falar hoje, né? Porque isso aqui são umas conversas que a gente tem no espiritismo, necessárias, mas às vezes a gente fica falando eu não sei o que são os saduceus. E vou falar para vocês, também não me importa o que são os saduceus. Me importa muito mais as coisas do dia de hoje, né? Do nosso dia a dia aqui, as angústias do momento atual. Né? O centro espírita tem que falar das angústias da gente do momento. É um filho que está na droga, é uma pessoa que está desempregada, é uma doença que está complicado, né? Essas coisas, suicídio, né? Essas conversas a gente tem que ter, né? Então eu queria mudar e eu queria falar com uma pessoa como essa, que é muito parecida com vocês que estão aqui hoje, né? Olha essa moça, é uma moça qualquer, eu peguei uma foto de arquivo, né? Mas olha que interessante, ela deve ter o quê? Seus 35 anos, por aí, cabelo curtinho, um olhar bacana, um sorrisinho ali, uns brincos simples e tal. Essa pessoa está inserida hoje nesse mundo aqui. E me interessa conversar com gente assim, gente que está vivendo os dias de hoje, né? Você acha que ela está interessada em mamon, alqueire, candeia, óbolo e argueiro? Isso não quer dizer nada para ninguém. Eu lá sei o que é um argueiro, né? Ela está muito mais interessada, provavelmente, em outros temas. Transsexualidade, suicídio, fake news, sustentabilidade, feminicídio, homossexualidade, machismo, carreira, burnout. Tanta coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? Então, o que eu vou falar hoje aqui é o seguinte, eu espero, e aparentemente essa casa já está nesse caminho, a gente converse muito mais sobre isso aqui, que é o que interessa para as pessoas, né? Nesse livro que eu vou conversar basicamente sobre ele hoje, eu coloquei essa frase aqui. Eu psicografo, né? Acho que também sou médium, mas psicografo muito pouco, os livros não são psicografados, mas eu acho que tem sempre um apoio, né? Umas coisas, e às vezes sai uma frase e falo, nossa, que frase legal. Então acho que tem apoio nessas frases. Essa é uma das que eu achei legal. Nosso lar em maiúscula versus nosso lar em minúscula. Qual é a diferença? O que é o nosso lar em maiúscula? Todo mundo sabe, né? Aquele lugar que todo espírita quer ir depois que morrer, né? Onde tem passarinho, né? Onde o espírito toma sopa, né? E o que é o nosso lar em minúscula? O que é o nosso lar em minúscula? O que é de vocês, nosso lar em minúscula? A casa, a terra, São Paulo, né? O seu bairro, o seu prédio, é o porteiro, o zelador, é o feirante, né? É a manicure, é o pessoal que convive conosco, né? A nossa família, obviamente. Então, no livro eu falo o seguinte, enquanto estamos fascinados com o futuro utópico em nosso lar, em maiúscula, será que não deixamos de construir uma, entre aspas, utopia viável, já, aqui e agora, no nosso lar em minúscula? E é justamente para isso que nós encarnamos, é para estar aqui, para atuar aqui, né? Está muito claro isso no Espiritismo, né? E talvez a gente esteja tão preocupado em ir para o nosso lar bacanão que a gente se deixa meio de lado o nosso larzinho daqui, que é o mais importante nesse momento, né? Isso está tudo nesse livro que já foi falado hoje aqui, o João mencionou, A Essência do Espiritismo, né? Um olhar moderno sobre as grandes questões da filosofia espírita. Vamos conversar conceituando um pouquinho. O que é Espiritismo? Você perguntar para qualquer pessoa, perguntar para sua tia o que é Espiritismo, o que ela vai responder a você? Começa com re e acaba com
religião, né? Todo mundo fala que é uma religião. É uma religião ou não? O que vocês acham, sim ou não? Gente, essa casa aqui é muito estranha, gente. Mas, assim não tem graça. Eu falo um negócio, as pessoas já estão alinhadas com isso. Em geral, as pessoas falam, não, é religião. Kardec, lá no finalzinho, fala, tá bom, vocês querem, pode ser religião. No sentido de filosofia que faz a ligação com Deus, né? Mas olha que pouquinho. Eu diria que, isso aqui está no livro também, é opinião minha, tá? Mas o Espiritismo é uma filosofia do bem viver, muito alinhado com o que você falou, isso você falou agora há pouco, né? Que se estuda como estar em harmonia conosco e com os demais. Ele nos auxilia pelo esclarecimento, incentivando o autoconhecimento e o autoaprimoramento. Isso aqui, se você quiser, você pode traduzir por reforma íntima, né? Que do que eu vi em Kardec não está só na literatura brasileira, mas tudo bem, né? Então aí tem as palavras-chave aí, né? Para mim é a mesma coisa que está lá no Templo de Delfos, na Grécia. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Quando eu estudo a mim mesmo, eu começo a compreender um monte de coisa. Por que eu estou chateado? Por que eu estou alegre? Por que eu gosto de tal pessoa? Por que eu não gosto de tal pessoa? Por que eu estou assim? Por que eu estou assado, né? Eu tenho que lembrar que a Mônica falou que só posso vir até aqui. Você tem que pôr uma máquina de choque nas laterais. Sabe que nem o gado, quando vai que toma choque e volta? Tem que ser um negócio assim, né? Mas é um pouco isso. Quando eu olho para mim mesmo, pergunto por quê, eu começo a me compreender melhor, começo a saber por que eu estou agindo assim. Pergunta para vocês: o Espiritismo resolve seus problemas, sim ou não? Então por que vocês estão aqui? Eu acho que o Espiritismo faz uma coisa muito melhor. Ele nos ajuda a nós resolvermos o nosso problema. E por isso também que não é para todo mundo, nem todo mundo quer, né? As pessoas querem uma coisa facinho, não é isso? Frequentemente, quando vocês vêm aqui, eu vou até falar disso daqui a pouco, provavelmente acontece isso. Você vai no centro, leva meu nome, não tem aquele livro lá para pôr lá? Põe meu nome lá no livro, não é isso? O que mais acontece, o cara não quer vir, não quer ter o trabalho, mas quer que você faça isso. Ou então, reza para mim, vai. Sua reza é muito forte, Deus vai te ouvir mais do que a minha. Imagina, que bobagem, isso é uma preguiça, né? Mas enfim, esse é o lance que nós vamos conversar um pouquinho hoje, que é o autoconhecimento e o autoaprimoramento. Se essa é uma definição, então como é que a gente evolui? Como é que o Espiritismo fala da evolução? Você evolui intelectualmente, você evolui moralmente, e essas duas vão levar à evolução espiritual. O Espírito como Jesus já passou por isso aqui, já está lá, ó, já cresceu pra caramba, né? Curiosamente, pelo que eu entendi, a evolução intelectual, elas andam em paralelo, né? Por isso tem gente muito inteligente e moralmente nada, né? Faz essas bombas que estão explodindo lá no Oriente Médio, matando um zilhão de gente, né? É muito inteligente, o cara é um gênio, mas está usando meio mal. E tem gente muito boa, boníssima, mas fraquinha das ideias, como diz Sorocaba, né? Nenhuma das duas coisas é boa, a gente precisa evoluir nos dois, em paralelo. Mas me parece que este aqui acaba levando a esse aqui, porque você começa a compreender que não vale a pena sacanear os outros, que não é bom, porque você vai dançar também, porque não é certo. Então é importante a evolução também intelectual. Como é que você evolui intelectualmente? Lendo os livros de Kardec, sim ou não? Também, exatamente. É estudando? Sim, mas não é só estudando, é vendo uma boa série na Netflix, por exemplo, né? É olhando na rua o que está acontecendo. Por que tal pessoa assim? Por que aquilo lá? Nossa, olha esse prédio, olha aquilo lá, olha a natureza aqui. Tudo nos ensina, né? Um olhar amplo ajuda a crescer intelectualmente também. Mas a dúvida, vocês não têm essa dúvida, né? Se é filosofia ou não, vocês já disseram que é. Mas faz de conta que vocês têm essa dúvida, tá bom? Vocês não sabem se o Espiritismo é filosofia ou não. Aí eu vou pegar isso aqui. Esse senhor, conhece ou não? No livro eu falo no comecinho algumas frases de Kardec, que é o seguinte, ó, no livro O que é o Espiritismo, Kardec diz, nós, os espíritas, né, não somos ateus, ou seja, acreditamos que existe um Deus, né? Mas isso não implica, de nenhum modo, que sejamos religiosos. Tá claro ou não? Assustador, né? A gente fala, nossa, imagina. Um outro livrinho que eu recomendo, vocês não leram, leiam, dessa finurinha, chamado Viagem Espírita em 1862, de Kardec. São os discursos que Kardec fez nos centros espíritas como esse, em 1862, quando ele viajou pela França. Imagine viajar pela França naquela época no inverno, né, de carruagem, já estava começando a ter trem por lá, e ele deu uma voltona, e as conversas são muito legais. Nesse livrinho, ele fala o seguinte, entre outras coisas maravilhosas, o Espiritismo não é uma seita política, como não é uma seita religiosa, é uma doutrina moral. E ele fala mais, é preciso não esquecer que o Espiritismo se dirige a todos os cultos, portanto, não deve adotar as formalidades de nenhum em particular. O Espiritismo é um terreno neutro, sobre o qual todas as opiniões religiosas podem se encontrar e dar-se as mãos. É missão do Espiritismo abolir o antagonismo religioso. Ou seja, aqui nesta casa espírita, pode ter gente de qualquer religião, e de religião nenhuma, né? Pode ter um muçulmano, pode ter budista, pode ter ateu, pode ter agnóstico, pode ter católico, pode ter protestante, tudo.
Porque isso não é uma religião. Olha que interessante. E a missão nossa é parar com essa brigaiada. É um pouquinho longe disso no Brasil, eu diria hoje em dia, né? O espiritismo virou uma religiãozaça, o que tem alguns problemas. E mais, se você for no cemitério Père Lachaise, em Paris, aliás, eu ouvi falar que o centro vai sortear uma passagem para lá para o final do ano. É isso? Né? Se você for no cemitério Père Lachaise, em Paris, lá no túmulo de Kardec, está escrito isso aqui, ó, embaixo do busto dele, fundador da filosofia espírita. Não está fundador da religião espírita. Quem fez isso aqui, provavelmente foi Madame Kardec e as pessoas que o conheciam, que sabiam o que ele pensava. Né? Por que é importante falar disso? Porque a gente, na minha opinião, precisa cuidado para que o espiritismo não vire mais uma religião. Isso aqui não vire mais um templo. E daqui a pouco está cheio de foto de um monte de gente lá do Santos, não sei o quê, tem práticas religiosas que não são do espiritismo. Né? Eu vou pôr em entendimentos, tá bom? Entendimento número 1 é isso: o espiritismo é uma filosofia universal. Espíritos. Todo espírito é sábio? A quando da comunicação aqui, vocês ouvem a comunicação, não é uma comunicação boa, não é sábia, não está indicando alguma coisa? Precisa cuidado com isso, né? O que é o espírito? Nós outros acá, não, vocês e eu, né? Um cara que é homofóbico, transfóbico, racista, picareta, quando desencarna vira um espírito puro? Bacanão? É a mesma coisa, né? E ele volta e fala o que ele acha, se for de boa fé, ou o que ele quer que você ache, se for de má fé, né? Então sempre, Kardec não cansa de falar isso, passa tudo pelo tal do crivo da razão. Eu falo isso, parece óbvio, mas eu já vi, tive uma vez uma discussão com um colega espírita também numa live, e a gente entrou num ponto que a gente discordava, super na boa, e ele pegou e falou, não, isso veio da espiritualidade. Eu falei, que espiritualidade? Né? Não sei. Então, sempre ter cuidado, que não é para não acreditar, mas é ver se tem lógica na conversa, né? Nem todo espírito é sábio. Obsessores, vocês conhecem? O obsessor é isso aqui, não é? Na casa espírita é isso, o cara fala, ai, tira esse encosto horroroso de mim, eu que sou uma pessoa tão boa, né? Esse horror que está aqui. É assim. Isso é obsessor? Não, o obsessor pode ser essa gracinha aqui, ó. Né? Uma pessoa exatamente igual a você e a mim. Então, cuidado com essa imagem que se faz do obsessor. Acho que já está exagerado aqui, mas tem um pouco desse negócio também, né? A obsessão sempre uma via de dois limões, né? Os dois têm responsabilidade na história. Por isso que a conversa é entre os dois, para ver se resolve uma pendência. O que é obsessão? Uma pendência. Tem obsessão entre encarnados, já viram? Chama marido e mulher, por exemplo. Né? Tem obsessão entre desencarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado, tem de tudo aqui. Tem obsessão por amor. Vocês devem ter visto aqui na casa, né? Na minha família tem um caso assim, a minha cunhada, que eu não conhecia, ela morreu num acidente de carro, deixando uma filha de 2 anos e um filho de 4. Hoje eles têm 50 e pouco já. E você acha que uma mãe que deixou ela é mãe solteira, você acha que deixou 2 crianças vai embora na boa? Fala, não, agora a criançada que se vire aí. Claro que não, né? Então, por amor também há obsessão. Então, cuidado com esse amor que, na verdade, é apego mais que amor. Entendamos isso para que nós não sejamos obsessores por amor, né? Também já vi na casa espírita, talvez tenha tido aqui alguma comunicação assim. Acontece mais com a mulher. A mulher veio lá tal, e o marido que faleceu fala assim, ela não vai casar. Ela é minha mulher, não vai casar de novo. A moça é jovem, quer ter um relacionamento afetivo, não pode, porque o cara está obsidiando por, entre aspas, amor. Isso não é amor, cuidado com isso, né? Entendimento número 2, o obsessor é uma pessoa comum, todo mundo igual, todo mundo erra, e todo mundo, claro, acertará. E fé, o que é fé para o espiritismo, hein? Comento isso um pouco no livro também. Tem alguns termos que são difíceis de definir, né? Fé é um negócio difícil de definir, assim como amor, por exemplo, como Deus, né? O que eu acho complicado é quando a pessoa fala assim, eu tenho muita fé em Dr. Bezerra de Menezes, ou tenho muita fé em Jesus, ou tenho muita fé em sei lá quem, né? O que quer dizer exatamente isso? Quando a pessoa fala, eu tenho muita fé em Jesus, a gente está falando o seguinte, Jesus vai resolver meu problema aqui. Será que resolve? O problema é seu. Você está encarnado para resolver o problema. Claro que os espíritos amigos intuem, ajudam você a pensar, né? Mas minha opinião, e é só uma opinião, quando você fala isso, você está pondo uma faca no pescoço de Jesus, falando, escuta aqui, Jesus, vou falar direto para você, eu confio muito em você, não vai furar comigo, falou? Né? Complicado, né? Como é que o espiritismo entende a fé? Da seguinte forma, você dá conta, você consegue, né? A história de não ter um fardo maior do que você consegue carregar, né? É isso que é fé para o espiritismo. Vai que dá, tá tudo certo. E se não der, tem só a eternidade para resolver as coisas, né? É uma fé que faz a gente caminhar, confiar que dá para ter esse cuidado. A fé para o espiritismo é muito mais isso. Ter fé é saber que a gente dá conta. Todo mundo dá conta. Tem hora que é perto, tem hora que é duro, tem hora que você acha que não consegue, mas dá. Oração. É bom rezar ou não é? Ajuda ou não ajuda? Sim.
Pero tem umas coisinhas aí a pensar também, né? Já ouviram a seguinte expressão assim? E essa pessoa está precisando de muita oração. Já ouviram isso? Como é que você mede isso? Em tonelada, metro cúbico? Eu não sei o que quer dizer muita oração. Esse muita oração, para mim, veio lá do catolicismo, aquele negócio daquelas contas. Como é que chamava? Terço? Não tem outro nome. Rosário. Acho que são 160 vezes qualquer coisa. Pai Nosso, Ave Maria, sei lá o quê. Será que a quantidade de repetir uma mesma frase vai fazer alguma diferença na vida de alguém? Ou será que um pensamento muito mais legal? Pô, esteja bem aí, eu tô com uma saudade de você. Ah, mas tá tudo certo, como foi bom de viver junto, que você esteja legal. Será que isso não é uma oração melhor? Né? Qual é a oração mais poderosa que existe? Né? É a dita com o coração. Né? E talvez seja isso aqui. Talvez a oração mais poderosa seja viver em oração. O que quer dizer viver em oração? Quer dizer ficar rezando 24 horas por dia? Você pode rezar, né? Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não adianta. Né? Viver em oração, olha a cara do sujeito, que cara boa. Ele está no trânsito, pegou a marginal Tietê cheia, como eu peguei para vir aqui, né? E está tudo certo. Eu não sou assim, tá bom? Eu fico louco da vida de pegar o trânsito pesado, né? Mas uma pessoa que está bem consigo mesmo, está bem com os demais, que super oração é essa, não é? Está distribuindo bem, está falando, tá tudo certo, calma, vamos, ó, eu gosto de você. Recentemente, o ano retrasado, eu estive na Europa e vi uma coisa engraçada em Portugal, mais de uma vez. Pessoas sorrindo para mim do nada, sorriam. Falei, gente, que coisa estranha, que essa pessoa sorrindo para mim, né? Não sei, não era nada, né? É tão gostoso alguém sorrir para você. A gente podia fazer isso, por que a gente não sorri um para o outro? Pra gente na rua que você não conhece para nada. Ah, mas vão achar que eu tô afim da pessoa, que tem uma segunda intenção. Dane-se, né? Essas coisas abençoam as pessoas, né? Viver a oração, para mim, é você olhar, tá parada marginal, você fala, nossa, aquele pé amarelo, que lindo. E olha, agora tá começando o roxo ali. Mas tá na hora do roxo, tá com o amarelo, vem na hora. Saber observar as coisas gostosas da vida. É dar uma aliviada no dia a dia, que é pesado. Aliás, outro parênteses, está pesado agora? É só agora que está pesado ou foi pesado a vida inteira para toda a humanidade? Se você tem Netflix em casa, dá uma olhadinha na Idade Média como era uma belezinha, como era tudo gostoso. Né? Pô, você era empalado, jogava óleo quente. Por que na Europa está cheio de cidade murada? Porque eles já tinham uma previsão de fazer um Alphaville, gostavam disso? Não é, né? Porque era punk, os caras invadiam mesmo. Então, assim, calma, que as coisas estão evoluindo mesmo. O nosso entendimento número 4, a gente entende que viver no bem é melhor que orar muito. Tudo bem se rezar, super tudo bem. Mas viver no bem, se Deus quer alguma coisa da gente, não sei se quer, é que a gente viva bem. Muito mais do que ficar recitando. Essa outra coisa, será que o Espiritismo fala que você pode rezar para pedir, agradecer e louvar, né? Tá bom. Mas será que Deus é tão pequenininho a ponto de falar assim, ai, olha aí, o Júlio, hoje já é quinta-feira, né? Desde terça o Júlio não agradece. Vamos mandar um castiguinho para ele largar a mão de ser besta. Será que é assim que Deus... Será que Deus precisa que você fique reforçando o ego dele? E falar dele já é complicado, né? Porque não é um homem. Então, acho que dá pra gente pensar melhor na oração, né? E em Deus também. Responsabilidade. Eu nunca gostei dessa palavra, porque é uma palavra que pesa, né? Ninguém quer ter responsabilidade, né? Já tem tanta. Mas acho que a gente tem no Espiritismo uma responsabilidade que é boa, que é assim, eu dou conta da minha vida, né? Dá para terceirizar o Espiritismo? Há pouco a gente falou aqui. Vai lá, leva meu nome. Não adianta. Agora não aconteceu muito, mas frequentemente acontecia em palestras como essa, ao final, vinha alguém falar comigo e falar, ai, gostei tanto da sua palestra, foi tão boa. Meu marido que tinha que ter ouvido. Né? Ou minha mulher, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu filho. Não é o outro tudo bem, o outro é o outro. O outro você não resolve a vida do outro. Você resolve a sua, se você quiser. Né? Mas a gente sempre quer resolver do outro, porque eu sei tudo, o outro não sabe nada. Né? Eu acho que a coisa mais linda que Deus nos otorgou foi isso, a autonomia. Né? O que não pode no Espiritismo? O que é pecado no Espiritismo? Nada. Nada. Você pode o que você quiser. Outro dia eu ia fazer uma fala assim, em Entre Rios, no interior da Bahia. Uma cidade super gostosinha, pequenininha. E aí, ao final, uma senhora veio me falar o seguinte, falou, olha que coisa interessante. A minha sobrinha veio um dia no Centro Espírita, nunca tinha vindo, e perguntou assim, tia, eu posso me maquiar para ir no Centro Espírita? Claro que pode. Qual o problema de você se maquiar? Não, porque na religião que eu estava, não é permitido se maquiar. O que o Espiritismo proíbe? Não proíbe nada. Se eu quiser assassinar, posso? Pode, problema é seu. Não é adequado, não é recomendável, mas pode. Né? Então, a autonomia é muito legal, porque você pode e você é dono da sua vida. Isso é maravilhoso. É uma responsabilidade que não pesa. É uma responsabilidade que alivia, na verdade. Você sabe que você dá conta e que depende de você. Só que tem que lembrar isso aqui, o professor não faz lição pra gente, né? O Espiritismo te dá dicas, te fala como fazer. Olha, você podia fazer isso, podia fazer aquilo, preciso dar isso. Melhor assim que assado. Mas quem faz é você, né? A pergunta é, você está afim de assumir o volante? Está afim de cuidar da sua própria vida?
Dá conta? Dá conta, dá, mas tem que estar afim, né? Entendimento número 5, atendemos e aceitamos e amamos a nossa responsabilidade. Dificuldades, família, escola e trabalho, direção, oficinas. Primeiro na família, quando você encarnou ali, já começa, não, põe a mão aí não, vai lavar a mão, né? Começa a aprender ali. Na escola também, não é fácil, né? O que hoje chama bullying, né? Mas é duro, pesado. E no trabalho, você está lidando com gente ali que não pensa igual a você. Aquela frase de Jesus, amai não, dos inimigos, como é que é? Amai nossos inimigos. Eu diria que no trabalho você tem apenas 3 inimigos, esses vocês concordam. O chefe, o par e o subordinado. Só esses 3 aí, né? O chefe que é imbecil, que não compreende que você é um gênio, né? Os pares e os sacanas querem seu lugar. E o subordinado, esse bando de incapazes que me deram aqui, não serve para nada. Claro que estou exagerando, mas é ali no trabalho que a coisa pega. Que o seu fornecedor não quer fazer como você quer, o seu cliente não quer daquele jeito, o seu chefe também não. Isso nos leva a repensar nosso jeito de agir e moldar o nosso jeito, né? Entendimento número 6, entendemos que as dificuldades são parte fundamental do nosso progresso. Caridade, agora pegou, hein? A caridade que eu acho que é insuficiente é essa aqui. Vocês devem ter na casa, aliás, tem na casa distribuição de cesta básica, talvez tenha um enxoval para gestante carente, talvez tenha distribuição sopa na praça, cobertor no frio. Isso é tradicional do espiritismo. Isso é caridade, sim ou não? Sim, mas eu penso que essa é uma caridade que deveria deixar de existir alguma hora. Não dá para 2025, século XXI, alguém morar na rua. Não dá para 2025, século XXI, alguém passar fome. Vocês lembram na pandemia, gente correndo atrás de caminhão de osso para fazer sopa para filho. Lembra disso? Só que no Brasil também tem fila para comprar jatinho, não tem jatinho suficiente para todo mundo, né? Então é uma coisa complicada. E acho que está na hora de nós, espíritos, pensarmos, tudo bem a caridade material, mas além dela, como é que a gente faz para que ninguém precise mais, como dizia Jesus, da migalha que cai da mesa do rico, né? Não pode mais precisar disso, porque quem recebe, recebe o que precisa, mas é humilhante, é duro, né? Então a gente tem que trabalhar como espírita também para mudar a sociedade. Kardec fala bastante disso. Ele fala umas 2, 3 vezes em alguns livros, ele chama de mudar as instituições, e agora, sociais. O que é isso? Exército, polícia, política, ensino, instituição financeira, trabalho, tudo que nos cerca precisa ser melhor, né? Só assim a gente vai mudar o mundo mesmo para aquele tal do planeta de regeneração. Todo espírito adora essa frase, né? Fora da caridade não há salvação. Eu acho que ficaria melhor se fosse fora do amor não há salvação. A caridade vai além de apenas a doação de alguma coisa. É outra doação, a doação de mim para com o outro. Eu viver bem com o outro. E Jesus falou, está no Espiritismo, que o duro é você ficar bem com quem você não gosta, ou quem não gosta de você. Ficar bem com quem gosta de você é muito fácil e gostoso, né? Então o trabalho está em casa. Vocês devem ter em casa um cunhado que acaba com o Natal, não tem? Aquele cara que estraga tudo no Natal, né? Todo mundo tem um assim em casa, né? Quando não somos nós, né? É com essas pessoas que a gente tem que tentar lidar, aprender, levar adiante, né? Tá lá, Jesus disse que os saudáveis não precisam de médico, quem precisa de nosso apoio é quem não está bem, né? Entendimento número 7, entendemos que a caridade vai bem além da doação de algo material. Salvação. Fora da caridade, o que é salvação, né? Olha aqui isso aqui, ó, essas duas figuras. Esse rapaz, para mim, tá dando ferrado, né? A vida tá dura, difícil, tudo dá errado, só tem gente sacana. E essa moça tá muito bem. Olha, dá a impressão que ela tá do alto do prédio dela, olhando a cidade. Ai, gostoso. Será que a vida dela não tem problema? É claro que tem, mas ela lida diferente. Para mim, esse cara tá na perdição e aquela moça já encontrou a salvação. Nada a ver com paraíso, nosso lar, umbral, né, essas coisas, nada a ver com isso. Agora, o segredo é como é que a gente sai da perdição para a salvação, né? Para mim é o autoconhecimento e o autoaprimoramento, que está o tempo todo sendo falado no Espiritismo, né? É um trabalho pessoal ali mesmo. Então, entendimento número 8, entendemos que nossa salvação, entre aspas, está nas nossas mãos. Eu não consigo entender aquela coisa, o sangue de Jesus na cruz salvou a gente de alguma coisa. Não faz sentido, o cara foi torturado, né? Mas enfim, isso sim eu entendo, que a gente se salva no sentido que a vida fica mais fácil quando eu compreendo as coisas e eu ajo para que eu mesmo fique melhor. Perdão. Perdoar é bom ou ruim? Ótimo, vale a pena perdoar sim. E se eu lhes disser que eu acho que tem coisa melhor que perdão? Ah, não vou vir aqui mais. Os caras acabam com a minha fala toda vez. Perdão é bom, claro que é bom, né? Mas olha, como é que funciona esse negócio? Aconteceu um fato. Você falou uma coisa para mim e eu não gostei. Você gostar até agora aqui engasgado, não achei legal o que você falou. Com isso eu fico magoado,
eu tenho raiva, eu guardo rancor, eu tenho ódio de você, eu quero vingança, eu vou obsidiar você e aí vai ser uma dor só. Não é assim que acontece? A partir de um fato, tudo acontece, né? Aliás, o fato é uma coisa curiosa. Você sai de um fato, acabou, já sentar com aquela pessoa, você vai brigando com ela daqui até Bertioga, né? Eu devia ter falado tal coisa, porque esse cara, o cara não tá mais com você, você continua brigando, né? E se acontecer o seguinte, veio o fato, me chateou, mas na hora de chatear, eu compreender, falar, pera um pouquinho, o Bosco falou isso, mas também o jeito que eu falei com ele não foi legal, né? Pô, eu também falei de um jeito meio brusco, eu também estava chateado, ele estava chateado, e mais, ele é um espírito, eu sou outro, nós vimos de lugares diferentes, o pensamento dele não é o meu, e não tem que ser igual ao meu, né? Quando eu compreendo a situação, o que acontece com todo esse resto aqui? Vai tudo por água abaixo, não tem nada disso. Por quê? Porque a compreensão elimina toda essa história, então você não precisa perdoar, tá tudo certo. E a brincadeira que vem é o seguinte, Deus perdoa, sim ou não? Não, Deus não se magoa. Deus fala, coitadinho do Alexandre, olha lá, fez bobagem de novo, mas tá tudo certo. Ele vai caminhar, vai dele, vai sofrer mais, vai doer mais, né? Então olha que interessante, se nós compreendermos, a gente não precisa perdoar. É fácil compreender? Não. Por quê? Por causa de um negócio desse tamanho chamado ego, né? É possível compreender? Ninguém falou que seria fácil essa viagemzinha aqui na Terra, né? Mas é isso. Entendimento número 9, entendemos que a compreensão é muito melhor que o perdão. Claro, melhor perdoar do que não perdoar, mas melhor que isso. A evolução, né? Qual é o maior inimigo do seu progresso? Kardec fala que é o ego, né? Mas talvez tenha outra coisa, que é a ignorância. Quanto mais a gente ignorar, quanto mais a gente não souber das coisas, mais imbecil nós somos, mais a gente vai julgar tudo com preconceito, né? Então aprender, repensar os seus conceitos, mudar de opinião. Não sei se foi Churchill, alguém falou que só imbecil não muda de opinião. E a gente fica firme, que não, eu falei isso, eu não vou voltar agora, porque, pô, vão achar o quê? Que eu sou fraco? Não, mude de opinião. Se você teve uma informação nova e você acha que ela é adequada, tudo bem mudar de opinião. Isso é prova de inteligência, né? Entendimento número 10, entendemos que o nosso esclarecimento é a chave de nossa evolução, olha só, e de nossa felicidade. A reencarnação. Reencarnação para mim é o intensivão. O que é o intensivão? Você não estudou direito, você flauteou. Agora você vai, em um ano, dar um gás lá e fazer os 3 anos do antigo colegial, como é que chama agora? Ensino, qualquer coisa. Médio, nunca sei esses nomes aí. Só que é rápido, é pauleira. Você vai estudar muito, vai fazer muita prova, muito exercício. Encarnação é isso. Você podia evoluir fora da Terra, fora do encarne. Mas aqui a coisa é puxada, né? Então é assim que é, e está tudo certo que seja. Porque é o nosso próprio bem. Em pouco tempo você vai acumular muito conhecimento e resolver muita coisa. Entendimento número 11, temos que a reencarnação é puxada, mas é adequadíssima. Sofrimento. É preciso sofrer? Sim ou não? Quando eu entrei no Espiritismo, eu falava, esses caras são todos doidos, eles acham que é bom sofrer, que espírita de besta, né? Mas espírita não acha que é bom sofrer, eu que não entendi direito. Espírita compreende que o sofrimento é parte da vida, mas não é que é bom sofrer. Quem acha que é bom sofrer é aqueles caras que ficam se vegasteando, que usam silício, aquelas coisas, né? Isso não faz sentido. Fazendo parênteses, outro dia eu estava em Aparecida do Norte, né? Aparecida aqui, onde é que tem o quê? Como é que chama aquele negócio lá? Basílica, exatamente. E falando com o padre responsável pela Basílica, estava fazendo um filme lá. Eu falei, me conta uma coisa, esse pessoal andando de joelho, subindo isso aqui de joelho, trazendo uma cruz super pesada, tem algum sentido? Ele falou, olha, a igreja não recomenda. Não recomenda, a gente respeita, mas a gente orienta que não precisa disso. Olha que interessante, como também a igreja católica já está repensando esses conceitos, né? O corpo é para a gente manter bem, não precisa acabar com o corpo, é o espírito que precisa ser mudado, né? Ninguém precisa sofrer. O Espiritismo fala isso. Aí eu pergunto para vocês, a gente pode interferir no karma de uma pessoa, sim ou não? Pode, mas não deve? Deve, mas não pode, mas deve? Primeira coisa, isso aqui não existe. No Espiritismo, a palavra karma não existe. Entre no Kardecpedia, que é muito legal. Você põe qualquer palavra que você queira lá, e se tiver em Kardec, vai aparecer. A palavra karma com K ou com C não aparece em Kardec. Por quê? Meu entendimento, pelo menos, é que karma tem uma carga de castigo. Você vai pagar. O Espiritismo adora isso. É isso que você está sofrendo? Foi na encarnação interior. Está resgatando. É exatamente isso, né? Não, o Espiritismo fala que ninguém precisa sofrer. E você pode sim ajudar, você deve ajudar qualquer pessoa em qualquer situação. Até porque aquela sua ajuda, pode ser a coisa que mude todo o olhar dessa pessoa por aquele momento, né? Então, não entre nessa que ele precisa passar por isso, ela precisa passar por aquilo. Ele deve sempre minimizar o sofrimento alheio e o próprio.
Entendemos que não existe karma, ninguém precisa pagar nada, ninguém precisa sofrer. Mas como assim? Mas não tem sofrimento? Tem sofrimento. O sofrimento, no meu entendimento, é um despertador. Ô, acorda aí, acorda aí. Ô, tá ruim. Mexe, ajeita. A hora que você ajeitou, cessou aquele sofrimento. Né? Se você é uma pessoa muito violenta, parou de ser violento, não vai sofrer mais com aquele negócio. Você já resolveu aquilo. Tem mais 47 outras coisas para resolver, mas aquela foi resolvida. Né? Deus. Deus castiga. Mas muita gente acha que castiga e distribui benesses também. Né? Esse Deus é o Deus homem, branco, de barba, que fala, vou mandar castigo aqui, resolver lá, né? Para mim, justiça divina, na verdade, é muito mais didática divina. Deus nos ensina, permite que nós aprendamos, na verdade. Vamos dar mais uma chance. Ela manda o Alexandre lá para São Paulo, aquela poluição, aquele monte de gente, aquela confusão, para ele aprender umas coisas que ele precisa aprender. Assim é. Então não é um castigo, é um aprendizado, é uma chance de você aprender. Né? Nisso eu fui dar uma olhada na palavra sofrimento no dicionário, olha que interessante. Tem um significado que todo mundo conhece, que é de padecimento, né? Mas tem outro que é de passar por alguma coisa, experimentar alguma coisa. Para mim, esse é o que o Espiritismo compreende. Então, sofrer, ele sofreu amadurecimento na adolescência. No sentido de passou por isso, não de doeu. Né? Esse é um entendimento melhor. Entendemos que Deus não castiga, não pune, nem recompensa. Deus ama só. Agora, os temas mais apimentados, vamos a eles? Primeiro, desigualdade socioeconômica. Né? Eu falo no livro, o cara mais rico do Brasil, se você pegar o dinheiro que ele tem, né, e distribuir e dividir pelo gasto médio de um brasileiro ou de uma brasileira no ano de 2024, se ele pudesse repassar esse dinheiro para si mesmo, para as próximas encarnações, ele poderia viver com esse dinheiro por quase 4 milhões de anos. 4 milhões de anos. É dinheiro suficiente ou não? Não tem como. Né? E esse é o mais rico, mas os demais também é uma coisa parecida com isso. Né? Então isso é um problema. E o que o Espiritismo tem a ver com isso? Na casa espírita não falamos de política. Já ouviram isso? Tá certo ou tá errado? Tá certo. Eu saí de uma casa muito legal nos Jardins aí em São Paulo, enorme, super bacana. Fazendo parênteses aqui de novo, porque um dia eu tava lá bem no comecinho, eu tinha 25 anos, começando o Espiritismo, e tava cheia a sala. Era uma sala que dava umas 4 ou 5 dessa aqui, cheia. Não tinha mais lugar. Aqui tava a mesa dos médios, o presidente da casa, eu me sentei ao lado, eu, minha mulher e minha irmã. E aí, bom, vamos acalmar, apagou a luz, baixou a luz, vamos acalmar. Só um minutinho, antes disso, que ia começar a reunião, né? Queria dizer, tá lá no fundo o nosso querido vereador fulano de tal, que é espírita como nós, e nós vamos aqui todos dar nosso voto a ele, porque ele é muito diferente dessa, falou o nome da pessoa que estava à frente da prefeitura de São Paulo na época, dessa pessoa, e começou a descer o pau na pessoa que estava na frente da prefeitura. Isso é super inadequado. Não pode. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito aqui dentro com relação à política, né? Isso é política partidária. Isso não. Isso é política pública, isso sim. Né? Tudo que quer dizer com relação à habitação, à saúde, a como nós nos organizamos como sociedade, isso pode a Casa Espírita conversar. Sem promover um partido, sem promover um candidato, nada disso. Né? Tá lá, ó. Pergunta 806 do Livro dos Espíritos. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Perguntou Kardec. A espiritualidade responde não. É obra do homem e não de Deus. Também fala que não adianta distribuir tudo igual, porque vai desigualar, né? Mas uma coisa é isso, outra coisa é que tem a gente passando fome e miséria, não tendo onde morar. Né? Entendimento 14, entendemos que temos que agir para acabar definitivamente com a miséria. Aliás, desculpe, no livro eu falo também, tem um livro da professora Litsa Morim, olha, tem gente no Espiritismo muito letrada, muito capaz. Eu frequento uns grupos online aqui, tudo professor doutor, mestrado, doutorado, pós-doutorado na USP, na Unicamp, na Federal de Juiz de Fora. Tem gente muito craque no Espiritismo. Eu acho isso importantíssimo. E quanto mais gente for mais letrado e culto, menos crendice e bobajada fica. Né? Essa professora Litsa Morim, ela fez um estudo e ela fala na virada do século XIX para o século XX, os espíritos eram muito ativos nas questões sociais. Quais? Abolição da escravatura, proclamação da República, fim do Império, e um país laico. O país era católico. Né? Inclusive, nesse tempo, isso aqui não poderia acontecer. A gente seria literalmente preso e o centro seria fechado. Porque todo mundo tinha que ser católico ou nada. Né? Então, os espíritas se envolviam nessas questões. Hoje não mais. Hoje a gente fica muito no vamos tomar um passe, água fluidificada, está tudo certo. Mas será que a gente tem que se envolver um pouco mais na mudança da sociedade? Né? Isso é um pouquinho que eu falo lá. O que vocês estão vendo aqui? Estou vendo 2 pessoas obesas e 2 muito altos. Aí eu pergunto para vocês, 2 pessoas obesas, 2 pessoas muito altas,
podem se gostar, podem se amar, podem casar, podem constituir família, sim ou não? Sim. Então você está me falando o seguinte, pessoas de corpos parecidos podem se gostar, podem casar, podem constituir família. Muito bem. Então, porque pessoas de corpos parecidos, duas pessoas, dois espíritos vestindo o corpo de mulher, ou dois espíritos vestindo o corpo de homem, não pode se casar, não pode se gostar, não pode se amar, não pode constituir família. Ei, ai, agora pegou, hein? Agora pegou. Porque tem centro espírita, não sei se é o caso, que fala assim, ele não pode, ela não pode. Não pode dar passe, não pode trabalhar na casa, não pode ser desejoso porque é homossexual. E homossexual, você sabe, tem uma energia muito pesada, né? Olha que ponto a gente chegou, né? Heterossexual, por acaso, é exemplo de caráter ilibado, né? É uma maravilha, né? Heterossexual, você sabia, a maior parte dos pedófilos, né, que estupram criança é heterossexual, né? Então, cuidado com esses pensamentos nossos, né? Tem um livro muito legal que eu menciono, tá lá, do Dr. Andrei Moreira, é um psiquiatra mineiro. E ele tem um livro sobre homossexualidade e outro sobre transexualidade. De homossexualidade é ok, de transexualidade é maravilhoso. E ele explica, não vou dar para entrar muito aqui, porque é longo, ele explica por que tudo bem fazer cirurgia, que não está mexendo com o perispírito nada. Cuidado só para não pegar ela aqui no caminho. Segura mais placa, eu fico andando para cá e para lá. Espiritismo e homossexualidade, né? Pergunta 200 livros dos espíritos. Tem sexo os espíritos? Não como entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatias, mas baseados na semelhança de sentimentos. Dois espíritos que se amam, gostam do outro, baseado no quê? Pensam parecido, têm sentimentos parecidos, né? Homo quer dizer o quê? Semelhante, né? Então, para mim, isso aqui que a gente está vendo aqui, uma união homoafetiva, para mim, é uma união homo-espiritual. Espíritos parecidos que se gostam. Quem gosta do outro? É o corpo que gosta do outro? Claro que não. O cotovelo não se apaixona por outro cotovelo, tá certo? Quem gosta do outro é o espírito. Você gosta do outro porque pensa igual, pensa parecido. É uma questão para a gente pensar. Transsexualidade, que eu falei um pouquinho ali, olha, vê ali uma imagem de uma mulher e de um homem, né? Só que essa mulher pode se sentir homem, e esse homem pode ser, a pessoa que está vestindo o corpo de homem pode se sentir mulher. Isso ele fala bastante, lá eu menciono no livro também. Só dando um parentezinho aqui, o que eles falam? Pessoas trans, espíritas, no depoimento desse livro, que é muito legal, fala o seguinte, fala, eu só reencarnei na hora que eu fiz a cirurgia de adaptação ao que eu me sinto. E ele falou outro negócio muito interessante, fala o seguinte, vamos sair um pouco desse assunto. Quando um vidente, deve ter vidente aqui na casa, quando vê um espírito, você vê o quê? Você não vê o corpo, você vê o perispírito, certo? E o espírito pode moldar seu perispírito de acordo com o que ele quer parecer. Se sua avó vier aparecer para você, não vai aparecer com uma menininha de 7 anos que você não vai reconhecer. Vai aparecer com aquela senhora idosa que você conheceu. Então, a gente molda o perispírito. Ele fala isso também. A pessoa que se sente mulher, o perispírito é feminino, não importando como é o corpo. A pessoa que se sente homem, o perispírito é masculino, não importando como é o corpo, porque o espírito determina o perispírito. Então, você não está prejudicando o perispírito fazendo uma cirurgia. Se assim fosse, eu estaria ferrado, porque eu tirei uma vesícula agora no começo do ano. Tirei também pólipo do nariz. Você não podia mexer em nada. Não podia nem misturar dente, né? Então, cuidado com esses preconceitos, essas coisas aradas todas que a gente tem. Sim. Eu acho ruim é facilitar a cirurgia em crianças. Que a lei não permite, não existe isso. Exatamente, mas o pessoal quer impor, então, livros que não é adequado para crianças. Não existe isso no Brasil, né? Isso não existe. Não. Aqui no Brasil, primeiro, para você fazer a cirurgia de mudança, ele tem um nome que eu não lembro, é readaptação, tem um nome específico. Primeiro você tem que ser maior de idade, redesignação, exatamente. Aí você passa por tratamento psicológico, psiquiátrico durante acho que 2 ou mais anos, deixa eu acabar. Aí depois disso, se a junta médica falar que tudo bem e tal, pode ser que o cara faça. Antes, tratamento hormonal para depois a cirurgia. Então não é assim, eu tô afim, vou lá e faço. Muito menos criança. Não, em termos reais. Sempre acontece isso, não tem como. Não tem como. Você pode não acreditar, mas a lei é essa. Desde cedo, ela já tem aquele pensamento, então eu devo mudar de sexo. Não existe isso aí. Não existe isso aí. Não existe porque não tem ninguém promovendo a mudança de sexo com a criança. O que tem, o que você talvez tenha razão, é o seguinte: educar crianças para compreender que quando uma outra criança que está junto e tem um corpinho masculino, por exemplo, se sente menina, eu tenho que respeitar essa criança e não fazer bullying. Isso existe. Essa educação existe. A outra que você está falando, não existe. Chegaram a virar livros de
crianças proibiram, já estava editando, já sendo distribuído nas escolas, só que isso não existe. Então, aí depende do que você acredita na rede social ou não. Na rede social fala isso, né? Então, é questão de investigar e ver, né? Eu acho que não dá pra gente falar de coisas que a gente acha que é, ouviu falar que é. Sim, eu escrevi um livro a respeito disso, tá aqui no livro. Sim, sem dúvida. Os livros que são mostrados no YouTube. Não sei, eu não vi esses livros. Esses que você está falando, eu não vi. Machismo, racismo e outros. Eu falei que o tema era polêmico, eu falei? E é verdade, ninguém precisa acreditar, eu não preciso aceitar o que você fala, nem você o que eu falo. Meu ponto aqui é só da gente pensar as coisas. Você vê no YouTube essas histórias de transformação, então a criança já vai se transformando. Você não precisa fazer cirurgia no Brasil, vai fazer um país. Ah, é fácil, todo mundo pode ir em outro país fazer cirurgia. A pessoa da favela pode ir para a Suíça fazer. A pessoa através de vídeos no YouTube. Pode ser mentira ou não, mas estava lá. Tá. Acho que não vale a pena a gente entrar profundismo, mas podemos entrar um pouquinho mais. Muitas coisas não é física, né? É digital. Uhum. Então, quer dizer, as crianças tendo acesso à sexualidade muito cedo, falam assim, nossa, tem criancinhas assim, eu estou vendo aqui, a mãe me percebe, eu vou fazer a cirurgia quando eu tiver essa idade. Pega um médico picareta, trabalho na área médica, tem muito médico picareta, ele faz. Tá, posso falar agora? Nunca houve transexualidade na história da humanidade. Começou agora com a internet, com as pessoas forçando criancinha a virar transexual. Nunca houve homossexualidade na história da humanidade. Começou agora com a internet que trouxe isso aí. Não é assim. As coisas sempre houveram, sempre existiram. O que acontece hoje, na minha opinião, que pode não ser a sua, né? É uma compreensão maior de que querendo... Mesma coisa aborto. Vou falar de aborto daqui a pouco, você provavelmente vai dar pulo aí também. Aborto, o que é? Sempre houve aborto, né? E continua existindo. E quando a gente proíbe, né? O aborto legal no Brasil já é muito difícil fazer. A pessoa faz na Dona Maria da esquina. Deixa eu acabar de falar. Fala na esquina, faz ali. 200 mil internações ano no Brasil. 200? Deixa eu acabar de falar. 200 mil internações ano no Brasil por conta de aborto clandestino feito. Quantas meninas morrem, né? Então não é questão de sofrer. Ninguém é a favor do aborto, por exemplo. Não é proibido o aborto em 3 situações. Não. Eu não vou continuar. Eu não vou continuar. Não adianta. Vamos adiante. Essa é a questão, né? Política partidária, como você está trazendo, ela não deveria estar aqui. Agora, política pública, que é saúde pública, na minha opinião, e é só minha opinião, deveria estar, né? Machismo, racismo e outros preconceitos. Kardec foi acusado de ser racista recentemente. E se fez uma edição antirracista de Kardec, né? Só que se olha lá, tem muita fala dele, racista, de fato, e tem muita fala não racista, ao contrário, né? Por quê? Porque era um homem branco, francês, classe média alta, intelectual, num país absolutamente católico, que tinha acabado de abolir a escravidão, 300 mil escravos libertos das colônias, né? Então também tem o contexto ali. Mas várias vezes ele fala, não faz nenhum sentido. Ele usa o termo, é imbecil o racismo. Por quê? Porque a gente reencarna toda hora de qualquer jeito. Vai encarnar de todas as raças, vai encarnar rico ou pobre, vai encarnar homossexual, heterossexual, vai encarnar de todo jeito para que a gente aprenda a lidar com essas coisas, né? Mesma coisa machismo e outros preconceitos ali. Entendimento 16, entendemos que cada encarnação vimos de um formato diferente. Por isso que não faz sentido a gente ter preconceito com nada, né? Bandido bom é bandido morto? Ih, aí entramos na política de novo. Eu estou tentando ir só no lado espírita aqui. Adianta eu matar um bandido? Quando eu matei, ele deixou de ser bandido? Vai encarnar mocinho? Ele só vai ficar livre do corpo, para poder atuar ainda mais, né? E não aprendeu. Tá lá. Pergunta 760. A pena de morte, que é bandido bom e bandido morto, desaparecerá incontestavelmente e a sua supressão marcará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da Terra. Entendemos que bandido bom é esse bandido. Eu tive fazendo uma fala recentemente no presídio aqui de Tremembé, no feminino de Tremembé, então aquelas presas, algumas até famosas, né? E foi uma experiência espetacular. Eu aprendi muito lá com elas. Primeiro assim, quem está lá é gente igual a gente. A diretora do presídio me falou o seguinte, falou, quem está aqui, palavras dela, eu não considero criminosa. Eu considero pessoas que cometeram crime. Lá não tem PCC, lá não tem Comando Vermelho, lá está só gente que matou alguém. Só assassinato em geral. Não é só, mas muito assassinato. A pessoa surtou, matou alguém.
Quem de nós aqui pode garantir que está livre disso? Ninguém, gente, né? Então precisa cuidado com essa coisa de é bandido, tem que apodrecer na cadeia e tal. Vocês conhecem essa figura, esse redutor do Rio de Janeiro, uma escultura maravilhosa que a gente ganhou da França e tal. E olha lá, tá lá. Jesus falou, armai-vos uns aos outros como eu me armei. Não foi isso que Jesus falou? Mas não tem espírita que fala que é bom armar, que é bom ter arma? Vocês viram que acabou de acontecer nos Estados Unidos. O cara que promovia o armamento, olha que coisa louca, o cara que promovia o armamento tomou um tiro aqui e morreu. Né? Mais que isso, ele falou o seguinte, algumas crianças mortas, naquela coisa de invadir a escola e matar todo mundo, é um efeito colateral da liberdade de cada um ter a sua arma. Eu sou tenente do Exército, adoro arma, adoro arma. A arma, se você já tiver na mão, é uma coisa espetacular, ela dá uma sensação de poder, eu acho que é uma coisa perigosa. Né? Eu gosto de arma, de novo eu falo, gosto de atirar, gosto de arma, não tenho arma. Né? Já pensei em ter, não tenho. Porque, estatisticamente, eu estudei isso a fundo, você ter a arma não resolve. O bandido chega sem você saber, ele está mais preparado, ele sabe lidar com aquilo, ele não tem nada a perder. Né? A arma em casa, estatisticamente, aumenta o índice de suicídio brutalmente, criança brincando com a arma, se mata ou mata um amiguinho, criança em bullying, pega a arma e vai e mata na escola, briga de marido e mulher, vira assassinato, briga de bar, que seriam uns tapas, vira assassinato. Então cuidado com essa história, né? Na verdade, Jesus disse o quê? Amai-vos uns aos outros como eu me amei. É bem diferente, né? Um aprendizado nosso, então, seria o quê? Entendemos que da violência jamais sairá a paz. Está aí Gandhi para falar disso, né? Aborto, agora, acho que eu vou pular isso aí. O que eu falo no aborto é o seguinte, eu pego cada linha do Livro dos Espíritos, analiso linha a linha daquelas respostas que deram a Kardec ali e tomo minha conclusão, que pode não ser a sua. Repito mais uma vez, aborto não é querido, não é bom. E eu não acredito que exista uma única pessoa na face da Terra que fale, eu sou super favorável ao aborto. O que as pessoas são favoráveis é uma legislação adequada, onde o aborto possa ser feito de uma forma digna para quem tem que fazer aborto por alguma razão. E no Brasil, eu não vou lembrar o número que está tudo no livro, mas assim, acho que cada 10 estupros, 4 são de meninas abaixo de 14 anos, né, que são estupradas, em geral negra e pobre, e que não vai ter acesso. E poderia ter o aborto legal, mas não vai, por uma série de razões que eu digo lá também. Constrangimento. Primeiro, em geral, quem estupra é parente. É o tio, é o pai, é o avô, é o padrasto, é o irmão, é o primo. Né? É constrangimento. Segundo, tem que passar na delegacia, fazer boletim de ocorrência, tem que passar no juiz para autorizar, tem que fazer exame de corpo de delito, tem que ter um hospital especializado, são poucos no país. Né? Então, é quase impossível. Né? Vocês viram aquele caso anos atrás de uma criança de 6 anos, aliás, de 10 anos, que era estuprada desde os 6 pelo tio, e teve que ir para outro estado, para o Pernambuco, porque no Espírito Santo não permitiram ela fizesse o aborto. Né? Aqui, ó, menina de 12 anos, grávida, de 8 meses, morre. Essa frase está completamente errada, né? Não dá para associar a gravidez com 12 anos. Não tem sentido isso, mas acontece. E não vai dar para ler. É o número de abortos no Brasil, de criança de 14 anos de gravidez, E a menina de 14 anos, 15 anos, 16 anos que engravida, acabou a vida. Ela vai deixar a escola, quem vai cuidar é a avó e ela. A vida vai ser terrível, porque não tem como continuar, não tem como levar adiante. Ah, mas doa a criança. Sim, doe uma criança com deficiência, doe uma criança negra, todo mundo quer loirinho de olho azul. Né? Não é fácil, não é simples, as soluções não são assim. Claro que é melhor não engravidar, mas aí precisa ter uma educação sexual. E hoje, estava no metrô ontem, um monte de camisinha ali para quem pegar. O Brasil é maravilhoso nessas coisas. Qualquer pessoa pode ir no SUS e pegar pílula, mas precisa ter educação sexual para fazer essas coisas. Né? Entendemos a reencarnação, sempre haverão novas oportunidades. Ou seja, não é bom o aborto, mas você não matou o espírito, você matou o corpo. Aliás, você nem matou o corpo. Pelo que eu li ali, não, na verdade, sim, você acabou cortando uma vida que poderia vir ali, mas você postergou essa vinda para depois. Não é na boa, não é tranquilinho, vamos fazer um monte de aborto. Não tem ninguém doido para fazer aborto, mas é compreender que não é esse peso, tamanho como a gente coloca. Até porque é muito mais comum do que a gente imagina. Você conhece gente que fez aborto e você nem sabe disso. Suicídio, outra coisa que eu acho que a gente pega muito pesado no espiritismo. Eu vou fazer um livro sobre luto por suicídio. Aliás, se tiver alguém na sala que conhecer alguém que passou por luto por suicídio e quiser conversar comigo, eu gostaria. Eu quero pegar depoimentos, pode ser sem se identificar, não tem problema. De o que foi bom, o que foi ruim. Porque depois que alguém se suicida, é muito, muito, muito pesado. Do que eu li em livros americanos e tal, passa raiva, passa culpa, vai sempre querer saber por quê, nunca vai descobrir por quê, porque não é uma razão, são várias razões. A pessoa que se suicidou não estava bem, não estava no seu perfeito juízo, né? Então cuidado com esses julgamentos.
Para mim, aquele livro lá do Vale dos Suicidas, ou Memórias do Suicida, que lá para mim é uma coisa que devia ser queimada na fogueira lá em Barcelona, né? Porque é um horror. Uma família que teve suicídio, imaginar que a pessoa querida, que estava mal de cabeça, está lá rastejando na lama, ouvindo risadas diabólicas, quase que estuprada. Não é assim. Não pode ser assim. Se for assim, não existe Deus, né? Suicídio. Entendemos que a gente erra. E que para tudo sempre há futuro. Para o suicida também, né? Enfim, a gente tem o orar e vigiar. Eu diria que talvez seja melhor caminho oposto. Vigiar e orar, né? Cuida da vida. Talvez mais que isso. Orai, vigiai e atuai, né? Assim, vamos agir, vamos fazer uma vida melhor, vamos agir na sociedade para ser uma sociedade melhor, mais compreensiva, menos dedo em riste, menos mandando, e mais compreendendo e acolhendo as pessoas, né? Isso aqui quer dizer o quê? A gente sai do momento homem das cavernas, né? Para um momento angelical, que é o destino de todos nós. Só vai variar a velocidade que a gente vai chegar lá, né? E essa velocidade depende de cada um de nós. A gente fala tanto da a terra de regeneração e tal. Para sair do mundo de provas e expiações que a gente está vivendo, e o tema de hoje é esse, né, as angústias da gente, e passar para o mundo de regeneração, só a gente melhorando a Terra toda. Né? Isso inclui tudo, inclusive consumo, microplásticos. Eu estou indo para o Pará daqui um mês, mais ou menos, e uma senhora de lá falou, não coma peixe de couro, porque está contaminado com mercúrio. Não mercúrio, nem microplástico. Por quê? Porque tem os, como é que chama lá, os garimpos clandestinos, né? Puxa vida, o que a gente está fazendo, né? Para ter um pouco de ouro, né? Então, essas coisas a gente tem que pensar, né? Entendemos que a Terra só evoluirá com a nossa evolução. Então, pegando um pouco o geralzão, indo para o finalzinho aqui, ó. Falamos de suicídio, de homossexualidade, de transexualidade, de machismo, de racismo, de aborto, de armamentismo e pena de morte, desigualdade socioeconômica, quanta coisa. Religião, fé, espiritualidade, obsessão, ignorância, vida e reencarnação, karma e castigo, justiça divina versus didática divina. Falamos de caridade sendo a expressão do amor. Falamos de família, escola, trabalho. Falamos de autonomia, responsabilidade. Ó, quanta coisa a gente falou nesse pequeno tempo aqui, né? E não falamos uma linguagem ininteligível de 160 anos atrás ou 2000 anos passados, né? Para mim, o que nós estamos fazendo aqui é isso, ó, levando um Kardec mais bacanão. Acho que Kardec ria, tá? É que naquela época ninguém podia fotografar rindo, né? Isso aqui é inteligência artificial, é claro. Trazer de 1867 para cá. E eu diria que isso aqui está muito atualizado. O espiritismo do século XIX está super atualizado para o século XXI. Né? O X e X, não é isso? Se você trocar de lugar só e for X, X, Y, está 10. Meu problema com o espiritismo, eu falo isso muito no livro, são os livros brasileiros de psicografia, que acho que são meio fantasiosos. Né? Então vamos voltar para Kardec, vamos estudar Kardec. Tem muita coisa lá. Eu estudo há 40 anos, nem comecei a Revista Espírita, para vocês terem uma ideia. Atrasadinho, né? E aqui eu falo um pouco do livro, não tenho nenhum pudor de falar do livro, porque eu não recebo um centavo. Tudo aqui é doado. Nesse caso é para a Universidade Livre Pampédia, que é um pessoal que estuda espiritismo bem bacana. Os outros 2 livros doei para a Casa de Luiz, aqui de Guarulhos, né? Então, enfim, mas ali tem tudo um pouco que a gente falou hoje aqui. Todos os temas estão por lá. O começo do livro é tudo pergunta e resposta. Como é que é espiritismo? O que é o centro espírita? O que é obsessão? O que é passe? Sobretudo para quem não é espírita, mas não apenas. E a segunda metade são os temas um pouco mais complicadinhos, e no finalzinho tem um glossário com mais de 100 termos espíritas para isso. Era isso. Muito obrigado. Prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado.